Fala galera, entrei que a gente vai continuar o caso clínico que a gente estava falando. Demorei porque inclusive o caso que eu falei para vocês deu uma emergência aí, meu Deus do céu, quase que foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Não sei quem estava aqui, a gente começou uma live mais ou menos umas 3 horas e a gente teve que parar, que eu tive que finalizar uma aula aqui, que está tendo aula dos alunos do curso online com o professor, e aí eu fui ver um paciente, o paciente não estava levando. Psiquivete, pessoal, professora, pessoal me chama para fazer live com você direto, vamos fazer uma live. Tinha muitas pessoas que me seguem, mandam seu Instagram para mim, pedindo para a gente fazer uma live. Vamos combinar, tá bom? Bom, pessoal, a gente estava falando só fazendo uma recordação rápida para quem não estava aqui. Eu acredito que o pessoal, muitas das pessoas que estavam aqui assistindo não vão voltar porque a gente teve que finalizar, né? Pessoal, foi um paciente felino que já tinha passado por 4 processos obstrutivos, obstruiu a 5ª vez, encaminharam para mim para fazer um processo de penectomia. Só que quando eu avaliei todas as receitas anteriores, tudo que estava acontecendo, eu vi o quê? Que o pessoal passava, desobstruía o gato, fazia tudo certo, aí passava ração urinária, antibiótico, analgésico, relaxante uretral para todos os pacientes. Só que nenhum deles era passado o quê? Manejo ambiental. Eu comentei para o pessoal que estava assistindo antes o seguinte, pessoal. Muitos veterinários não conhecem um estudo, foi feito um estudo há um tempo atrás, um estudo duplo cego, super importante. Nesse estudo, eles pegaram vários grupos de pacientes que tinham obstruído e falavam assim, ó, você vai receber só analgésico, você vai receber só ração especial, você vai receber só relaxante uretral, você vai receber só aumento de ingestão de água, e fizeram esse estudo duplo cego e compararam depois para ver assim, qual que era o grupo que tinha menor índice de reincidência de obstrução uretral. E a questão é, o grupo que menos reobstruiu foi o grupo que tinha só aumento de ingestão de água. Então, mais importante que tudo nesses pacientes nossos, mais importante que entrar com ração, analgésico, lógico, tudo isso é importante, relaxante uretral é importante no seu momento, a ração acidificante é importante se realmente é necessário, nem sempre é necessário, mas muitas vezes você vai ter que utilizar, é aumento de ingestão de água. Quando eu conversei com esse cliente sobre a situação que estava acontecendo, eu comecei a perguntar um pouco como era a situação na casa dele. Ele tinha 3 gatos, um macho, 2 fêmeas, todos castrados, uma caixa de areia, uma fonte com água corrente para os 3 gatos, perfeito? E eu comecei a perceber que o manejo em casa era uma coisa que influenciava drasticamente a recidiva desse paciente. Porque se você tem uma casa nessa situação, então se você é veterinário agora vai aprender certinho como que você tem que mudar o ambiente nessas situações. Se você é dono de gato, vai saber o que você tem que fazer na sua casa se acontecer uma situação dessa e o que é o ideal. Pessoal, eu gosto muito de comparar o gato, o que o gato vai pensar com o que a gente vai pensar, porque assim, é muito mais fácil da gente entender. Então vamos supor uma casa que tem 3 gatos, uma caixa de areia. O que você faz? Eu vou perguntar assim, tranquilo. Quando você está com vontade de ir ao banheiro, o que é a primeira coisa que você faz? É levantar e ir ao banheiro? Não, é preguiçar. Ninguém vai no banheiro e fala assim, deu uma vontadezinha de fazer xixi. Normalmente você espera, termina aquele episódio acabar, tudo, e a gente tende a reter urina, certo? Só que um gato que passou por um processo obstrutivo, a única coisa que ele não pode fazer é reter urina, porque uma vez que ele está retendo urina, ele está concentrando essa urina, está concentrando aqueles debris celulares, aquele excesso de sedimento, ou seja, predispõe esse paciente à reobstrução. E se ele tem uma caixa de areia em casa, o gato às vezes tem que atravessar uma casa inteira para chegar numa caixa de areia e urinar nela, às vezes ele tende a reter urina. Se você tem várias caixas de areia espalhadas pela casa, aumenta a chance daquele gato ir ali fazer um pouquinho, quando ele está só um pouquinho de vontade, então vai ali, faz um pouquinho, porque se ele está num cômodo da casa, vamos supor, uma casa que tem quintal, 2 andares, a caixa de areia lá no fundo, ou então não tem caixa de areia, só urina no quintal, esse gato tem que descer toda a escada, atravessar a sala e ir lá no quintal para fazer urinar na terra. Eu já fiquei com preguiça, certo?
Então eu já fiquei com preguiça. Então, pensa o gato. Então é a mesma coisa, aí tem uma caixinha de areia ali, ele vai ali e faz rapidinho. O ideal, isso que é o ideal ter numa casa? Caixa de areia, a quantidade de gatos mais um. Ou seja, eu tenho 3 gatos, nessa situação tem que ser 4 caixas de areia. Mas isso, pessoal, é o ideal. Mas a gente sabe que o ideal nem sempre é possível. Nesse caso, nessa situação desse caso que eu estou contando para vocês, era um apartamento, certo? E não tinha, o cliente falou para mim: Luiz, eu não tenho espaço para colocar 4 caixas de areia, certo? Então a gente deu uma ajeitada para conseguir colocar 3. Outra coisa, então primeiro fator é, você tem que ter várias caixas de areia para evitar que o gato retenha urina, certo? Ele tem que andar um longo período, um longo espaço para chegar no único banheiro que ele tem. Outra coisa, é um gatinho que tinha 3,2 kg e uma das fêmeas bate nele, e é uma fêmea de 6 kg. Então, além disso, enquanto esse gato tem uma caixa de areia, enquanto o gatinho, a fêmea de 6 kg, está urinando ou está perto da caixa de areia, você acha que o Tom, esse gatinho chama Tom, você acha que o Tom vai lá na caixinha de areia urinar? Não vai, em hipótese nenhuma, porque se ele chegar lá perto ele vai apanhar, vai reter mais urina, ok? Então ele não pode reter urina em hipótese nenhuma, então pensa nisso aí. Outra coisa, uma fonte de água. Fonte é bom, pessoal, fonte é excelente, gato ama fonte, água corrente. Mas por que uma fonte não é suficiente? Pessoal, outra coisa, não adianta você ter 3, 4, 5, 6 caixas de areia na casa se aquela caixa não estiver limpa. A gente sabe o tanto que gato é higiênico, tá bom? Assim, higiênico é uma loucura. Então você chega, tá com vontade de fazer xixi, tem uma caixinha aqui do lado, mas aí chega lá, porra, a caixa tá toda suja, ele não vai fazer. Beleza? Pessoal que tá perguntando da live de micoplasma. Pessoal, da live de micoplasma deu algum problema que quando a gente finaliza a live, tem um botãozinho assim, compartilhar por 24 horas, um botãozinho assim para fazer download na mesma tela. Aí a gente faz download e compartilha por 24 horas para depois colocar no YouTube. Só que aquele dia deu algum problema, não apareceu. Eu finalizei a live, tem aqui em cima, tem aqui, ó, encerrar. Aí eu cliquei assim no encerrar, já fechou o Instagram tudo de uma vez e eu não consegui baixar nem compartilhar. Então, infelizmente, a gente perdeu aquela live. Aquela live foi muito foda. Infelizmente, a gente perdeu. Se vocês conhecerem alguém que por algum motivo filmou aquela live, ou se você filmou, pelo amor de Deus, me manda ela, porque, nossa, foi muito boa mesmo. Então, outra coisa que é importante são as vasilhas de água. Não adianta você ter uma fonte só. A fonte é bom, é água corrente, eles amam aquilo, só que o problema vamos pensar na mesma maneira. Lembra esse estudo que eu falei para vocês? Entre todos os fatores, o aumento de ingestão de água é o mais importante para evitar recidivas de processos obstrutivos. Se você tem uma fonte e 3 gatos e 2 gatos brigam entre si, se esse gato dominante, que é a fêmea de 6 kg, que bate no nosso paciente que obstruiu, está bebendo água, o Tom vai beber água? Não vai, porque se ele passar lá perto ele vai apanhar, certo? Então, além dele só ter um lugar para beber água, ele tem que beber água naquele lugar quando aquele animal não está lá. Então ele diminui drasticamente a ingestão de água. E é o fator mais importante para você evitar recidiva. Se você não fizer um manejo de água, colocando fonte, se você não tem fonte, várias vasilhas de água pela casa, aumentando a ingestão de água com rações úmidas, como por exemplo sachê, vai dificultar bastante você tratar, impedir que esse paciente sofra recidivas. Luiz, o que eu posso fazer para aumentar a ingestão de água desse paciente? Colocar vasilhas de água em cômodos diferentes da casa. Por que cômodos diferentes, pessoal? Pensa que às vezes você vai lá, tá lá não tá com vontade de beber água, aí passou na cozinha para qualquer coisa, aí você fala, vou pegar aqui, vou pegar uma água. A mesma coisa, às vezes o gato tá só passando ali, olha a vasilha de água, não vou beber. Senão, ele vai beber água quando ele tiver com sede. E aí, às vezes não é o suficiente, a gente tem que evitar que essa urina concentre, tá bom? Isso é super importante, tá bom? Então, esses manejos são importantes que a gente faça. Muitas pessoas de cara já passam para esses pacientes que sofrem obstrução uretral amitriptilina. Pessoal, a amitriptilina é um psicogênico usado para esses pacientes que têm síndrome de Pandora, que não respondem a um enriquecimento ambiental.
Então a gente falou disso na live de micoplasma. Cara, é importante demais isso, porque muitas pessoas, quando a gente já pegam gatos que sofrem processo obstrutivo, já vão de cara passando o amitriptilina, e não precisa. A gente passa essas medicações se você tentou um manejo ambiental, você tentou um enriquecimento ambiental para esse paciente e mesmo assim não melhorou. Olha essa situação nossa, dessa história que eu estou contando para vocês, desse ambiente que tinha muita coisa errada, né? Então você pode parar para pensar que tem muita coisa para a gente fazer nesse ambiente, nessa casa, para esse paciente, antes de você tentar entrar com amitriptilina. Então tem que tomar cuidado com isso, não só com amitriptilina para síndrome de Pandora, mas qualquer situação que você precise usar alguma dessas medicações. A medicação é efetiva? É efetiva, é importante, tem os seus efeitos comprovados sim. Entretanto, usar ela antes de você tentar o enriquecimento ambiental é que é o errado. Agora, estou tentando enriquecimento ambiental, não está dando certo, não está melhorando, ou o proprietário não está aderindo, não está querendo aderir ao enriquecimento ambiental, não está querendo fazer tudo aquilo que a gente está passando para enriquecer o ambiente, para tentar melhorar aquele ambiente do animal, aí tudo bem, é uma outra opção. Não, a medicação não é errado, pessoal. Usar essas medicações não é errado. A grande questão é ruim você usar antes de você tentar o enriquecimento ambiental, tá bom? Então essa que é a questão. E aí, depois que eu percebi isso, eu conversei com o professor. Deixa eu trocar de cadeira aqui, que essa cadeira é aquela de mola. Aí eu tô balançando as costas aqui e não tá dando certo. E aí eu comecei a conversar com esse cliente. Pessoal, vou responder tudo, responder no final, porque senão quem me conhece aqui sabe que se eu parar para responder uma pergunta eu me perco. Eu comecei a peguei as receitas anteriores e vi que nunca tinha sido feito um manejo ambiental nesse cliente. Então eu conversei com ele, olha, já foi feito, já desobstruído várias vezes. Se você chega com essa quantidade de recidivas, fazendo todo o tratamento clínico e ambiental corretos, aí realmente eu já faria, mas nunca foi feito um manejo correto em casa. E expliquei para ele esse manejo ambiental, como que seria feito. Você quer ir direto para penectomia ou quer tentar mais uma vez? E ele optou por tentar mais uma vez. Foi uma desobstrução bastante difícil e pode ser que não dê certo, que ele reobstrua de novo, sim, até porque ele passou por processos obstrutivos várias vezes, já teve que ser desobstruído várias vezes. Isso favorece consideravelmente a gente ter estenose de uretra, né, por causa da quantidade de sondagens que aquele paciente recebe. Então, às vezes não vai dar certo, mas a gente tem que tentar, tá bom? Luiz, quando que você faz penectomia? Quando ele obstrui quantas vezes? Não existe isso. Muitas pessoas falam assim para mim, quantas vezes você faz penectomia? Quantas vezes você desobstrui até indicar penectomia? Depende, olha essa situação. Agora, eu estou fazendo todo o manejo ambiental correto naquele paciente. Já fiz tudo. Reobstruiu, desobstruiu. Reobstruiu de novo com o manejo ambiental correto, eu tenho certeza que o proprietário está fazendo tudo direitinho, aí eu até indico. Agora, pessoal, já pode ter feito 10 vezes, se não fez um tratamento correto, um manejo ambiental correto, eu não indico a penectomia, a não ser que, por exemplo, você tentou fazer uma desobstrução, não conseguiu, tentou, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação dessa. Se você não passou, nossa, tomara que você não passe, porque é uma sensação muito ruim. Você tenta por horas desobstruir aquele paciente, não consegue. É uma situação que você tem que ir para penectomia. Segunda situação, quando você tem uma estenose de uretra. Não tem jeito, acabou. Aí você tem que ir realmente para penectomia. Mas agora, se você está conseguindo desobstruir, não foi feito, está fazendo um tratamento ideal, não adianta você indicar penectomia. Eu falo muito assim, vamos supor, você pega um paciente que você desobstruiu ele e colocou na sua internação, só que você fez um manejo na sua internação totalmente errado. A baia desse mosquitinho chato aqui.
A baia dele era minúscula, não tinha como você colocar uma caixinha de areia para ele urinar. Isso é ruim, porque se ele não tiver uma caixinha de areia, vai reter urina na sua internação e aumenta a probabilidade desse paciente obstruir ali, tá bom? Aí você vai, coloca ele numa gaiolinha pequenininha, que ele não tem como uma caixa de areia para ele urinar. Ele vai tender a ter que urinar nele mesmo, vai reter a urina, vai reobstruir. Aí você desobstrui, aí volta para a internação na mesma condição. Aí você desobstrui, vai para a internação, você faz o manejo errado na sua internação, ele reobstrui por causa disso. Não adianta, você pode desobstruir esse paciente trocentas vezes, ele vai reobstruir de novo. Agora, não é por causa disso que você tem que fazer uma penectomia, porque nessa situação, o que está acontecendo? O errado é que você não está fazendo um manejo ideal. Tudo isso é importante. E aí eu estava contando toda essa história aqui para vocês, desse paciente, e aí vamos torcer, tomara que dê certo. A gente ainda não tem o desfecho desse paciente, ele está internado com a gente, né? E aí terminou a aula da professora Luana, os alunos do curso, e aí eu falei, vou passar ali para dar uma olhadinha nele. Pessoal, é inacreditável. Antes de eu começar, eu vi ele, estava com a cabeça normal. Quando eu cheguei lá, ele estava com ventroflexão do pescoço e decúbito lateral. Ventroflexão de pescoço é muito característico de hipocalemia em gato. Não teve jeito. Aí ainda você tenta manipular ele com fraqueza muscular e tal, vai, hemogasimetria, potássio lá embaixo. Já tem aí 24 horas, mais de 24 horas que a gente fez o procedimento. Hipocalemia, e é maravilhoso, pessoal, quando você começa, faz a infusão de potássio com bomba de infusão e tudo, a melhora é clara. Rapidinho você levantou o pescocinho. Questão de alguns minutos, quase meia hora. Então é uma resposta maravilhosa de se ver. Eu só peço assim, repor potássio, tem que tomar muito cuidado. Não se arrisque a fazer reposição de potássio sem bomba de infusão em gato. Porque o gato está com a patinha dobrada, para de pingar. Aí ele estica, aí pinga de uma vez, chega muito potássio e você acaba fazendo eutanásia nesse paciente. Não faz, é contraindicado você fazer qualquer tipo de infusão dessa sem bomba de infusão, tá? Aí o pessoal me perguntou aqui, até eu vi uma pergunta interessante, que a gente estava comentando sobre a prednisona e a prednisolona, né? Que a prednisona vai no fígado do gato, sofre reação de fase 1 e aí vira a prednisolona, né? E o gato, isso é o que deveria acontecer, mas no gato não ocorre essa biotransformação no gato ocorre com muita... mais ou menos 25% da prednisona que você dá para o gato vira prednisolona. É pouquíssimo eficaz essa conversão. E aí no gato a gente tem que dar a prednisolona já pronta, certo? Mas aí me perguntaram aqui, Luiz, mas por que existe a prednisona se já tem a prednisolona? Porque nem todos os pacientes precisam de prednisolona, tá bom mesmo? Cães não precisam, eles não têm problema nenhum com isso. Agora eu realmente não sei se tem diferença de preço de prednisona e prednisolona, tá bom? Eu realmente não sei. Agora, por exemplo, cães que você tem que tem hepatopatia, você já dá a prednisolona pronta, porque aí dá uma descansada no fígado, tá bom? Vamos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, hoje foi um papo para a gente tirar a dúvida desse caso clínico. Pessoal, sobre o uso da gabapentina para cistite idiopática, né? Eu não conheço, pessoal, a principal indicação nessa situação de cistite idiopática, síndrome de Pandora com repercussão urinária, é a amitriptilina, tá bom? É a medicação que tem melhor descrito, melhor resultado, mas não tem tanto resultado quanto um enriquecimento ambiental bem feito. Gabapentina é muito bom para outras situações, principalmente animais com doença articular degenerativa, cara, é muito bom. Gatos que são muito agressivos, que você quer passar uma medicação para ele chegar um pouco mais dopado, mas às vezes até tem recomendação literária, tá, pessoal, para usar gabapentina em animais com síndrome de Pandora. Eu só não conheço, tá? Então, assim, se você tem uma repercussão,
uma fonte científica que mostra para você usar, pode usar, não tem problema. Agora sim, usar porque há 10 anos atrás alguém usou, estava usando, que ensinou para alguém, que usa, que ensinou para alguém, que ensinou para você, e você está usando porque pessoa, te ensinaram que usa, mas você nunca achou uma fonte literária disso, é o que eu acho errado, tá bom? Então assim, se tem uma fonte literária, se você tem um respaldo científico que funciona, então pode usar. Mas quando a gente fala de congressos, livros e artigos mais recentes, falam mesmo da mitriptilina. Olha só, tive um paciente que na hora de desobstruir rompeu a uretra pélvica e não peniana. Qual seria a sua conduta? Só não tem jeito. Quando você rompe a uretra, você tem que ir para a cirurgia, tá bom? Agora, como é lá na uretra pélvica, lá em cima, é muito mais difícil de você conseguir pegar essa uretra. Então, você teria que fazer uma laparotomia, tá bom? Para você passar a sonda. O que eu faria nessa situação? Fazer uma laparotomia. O problema é que o acesso ali, como é na área pélvica, é muito difícil. Você passa a sonda, certo? E vê até onde que ela vai e tenta localizar a uretra. Se você não for um cirurgião muito experiente, às vezes você não vai conseguir localizar os dois lados da uretra para poder ligar, tá bom? Isso aí acontece, pessoal. O que eu já vi acontecer, até foi um cirurgião experiente que passou por isso, não localizou a uretra. Na verdade, não foi uma situação como essa, foi um cão que sofreu um trauma e rompeu a uretra. Ele passou a uretra no pênis do cão e localizou. Só que depois ele não localizava o outro lado da uretra, por causa da lesão, inflamação, virou uma maçaroca ali. Ele fez uma cistotomia, pegou uma sonda, passou de dentro para fora, pela bexiga, e ele achou as duas pontas da uretra. E aí ele fez a ligadura, tá bom? E eu acho que assim, numa situação como essa tem que ser um cirurgião experiente para mexer. Cirurgias de uretra não são cirurgias simples, são cirurgias inclusive extremamente complexas. O pessoal falando infelizmente aí da live de micoplasma, né? Pessoal que não deu para ir pro ar. Nossa, aquela que a gente fez na segunda-feira foi muito massa. Pessoal, se quem tiver alguma dúvida, algum bate-papo, na verdade eu queria conversar com vocês mais sobre esse caso clínico que foi muito legal. Francisca, depois manda uma foto do Tony pra gente ver como é que ele tá, deve estar lindão. Uma das coisas que a gente comentou bastante na live de segunda-feira, né, bastante, então a gente acabou mudando um pouco o foco, foi sobre usar medicações psicotrópicos, né, em gatos, usar mitriptilina, fluoxetina, esse tipo de medicação quando o gato tem algum problema, sem tentar um enriquecimento ambiental. Eu acho que a gente já comentou um pouco aqui, isso aí é uma situação que um pouco errado. Na verdade não é errado, né? Mas a gente está tentando cada vez mais tentar diminuir essas medicações e tentar mais um enriquecimento ambiental. O grande problema é quem é gateiro mesmo, procura donos que são muito gateiros. Eles procuram na internet, eles acham, você chega lá na casa deles, a casa é melhor que a sua, né? Adaptada para o gato. Mas tem algumas pessoas que não são tão gateiras assim. E assim, quando você fala que precisa fazer esse tipo de coisa, muitas pessoas acham até que é bobeira, né? Que não precisa fazer, mas é importante mesmo, às vezes adaptar. Por exemplo, lá em casa a gente colocou umas prateleirazinhas para a gatinha subir, certo? Fazer as coisas dela. Não sobe, velho. Nunca vi, aquela só serviu para eu gastar dinheiro. Ela nunca subiu, tanto ela nunca subiu que eu usei como porta-retrato. Eu tô colocando fotos minhas, da família, tudo lá. Mas tem gato que precisa muito daquilo, certo? E para alguns gatos, pessoal, enriquecimento ambiental é ter brinquedos que você troca, é ter uma caixa de papelão para ele deitar. Gato é engraçado, né? Porque gato, às vezes a gente compra uma cama de R$200 para o gato, uma caixa de R$200 para o gato, aí ele nem dá moral para sua casinha. Aí você chega em casa no supermercado com aquela caixa de papelão, né? Tira a compra lá, coloca a caixa, quando você vê o gato tá lá, deitado dentro da caixa de papelão. Eu nunca vi gostar.
Aqui nem minha gatinha, tentei comprar bolinha para ela, vareta para ela brincar com um passarinho na ponta, laser point assim para às vezes brincar, e ela nunca brincou com nada. Agora você pega um papel e faz assim, ó. Meu filho, a gata fica louca, faz uma bola de papel para ela. E agora até foi uma coisa interessante a gente comentar sobre o laser, né? Deixa eu ver o que falaram aqui. Com o ratinho que eu paguei caro e agora só brinco com a tampa da garrafa. Já viu o menino que você dá um brinquedo, que aí tira o brinquedo da caixa e aí brinca só com a caixa? É o gato. E o laser, pessoal, uma coisa interessante, falei disso, é um assunto interessante, vou falar mais do laser e a gente finaliza um bate-papo de sábado de tarde. A gente nem sabe que dia que é mais, né? Pra mim é tudo domingo, tá aparecendo. Muitas pessoas falam, o laser é bom ou é ruim? O laser realmente estimula a caça do gato, né? Poxa, isso é muito bom, estimula aquele instinto caçador dele. Só que muitas pessoas não gostam disso, por quê? Porque o laser, você aponta o laser para o chão, ele nunca consegue pegar a presa dele. E ao invés de ser uma coisa prazerosa, porque você estimula esse comportamento de caça do gato, vira uma coisa ruim, porque ele vai tentar pegar a luzinha, não vai conseguir, vai tentar pegar de novo, não vai conseguir, e você fica estimulando, tem uma hora que ele fica puto, porque ele tá tentando pegar a presa dele e nunca pega. Então o laser é bom ou o laser é ruim? É só, depende se você usar ele certo. O que é usar certo? Realmente, se você ficar usando o laser, joga no chão, o gato tenta pegar ali, não consegue, porque é luz, e você fica ali brincando com ele muito tempo com aquele laser, e ele tenta pegar e não consegue, e realmente, aqui ó, a Fabiola falou, a palavra é essa mesmo, é frustrante para o gato, porque ele tá tentando pegar a presa dele. Tudo bem, você está estimulando o instinto de caça dele, o instinto natural de predador dele, só que ele não está conseguindo pegar a presa dele. A questão é que agora eu não sei se é 1/3 ou 1/4. 1/3 ou 1/4 das tentativas de caça na natureza que dão certo. Ou seja, para cada 4 vezes que um gato tenta pegar um passarinho, uma lagartixa, alguma coisa da natureza, ele vai com rato, ele vai conseguir uma vez. Então ele tentar uma vez não conseguir, tentar 2, 3, 4 vezes, 5 vezes ele não conseguir, para ele tá beleza, porque naturalmente, na natureza aquilo é normal. Não é toda vez que ele vai caçar que ele vai conseguir pegar uma presa, certo? Mas se ele tenta 10, 20 vezes e não consegue, ele começa a ficar puto, e a gente acha engraçado, né, ver o gato pulando de um lado pro outro. Só que se você brincar com laser excessivamente, é ruim, porque ele vai ficar frustrado. É legal você brincar, tá bom? Mas brincar com laser excessivamente é ruim. Dica que eu te dou: o seu gato gosta de... pessoal falando de catnip, vou falar de catnip. O seu gato a minha gatinha gosta de bolinha de papel, por exemplo. Eu não falo de laser com ela porque ela vai olhar o laser, vai olhar para minha cara e vai continuar andando, ela ignora. Mas a sua gata gosta de laser e bolinha de papel. O que eu te aconselho a fazer? Joga o laser no chão, ele tenta pegar, não consegue. Joga na parede, tenta pegar, não consegue. Aí você faz isso umas 3, 4 vezes. Na 5ª vez, você joga o laser na bolinha de papel, ou em qualquer outro brinquedo que lá você tem um passarinho ali numa pazinha que ele gosta que ele pula para tentar pegar. Por quê? Porque dessa última vez, quando ele tentar ir no laser, o que vai acontecer? Ele vai bater na bolinha de papel, ou ele vai bater e pegar o ratinho, ou ele vai pegar o brinquedo que é o passarinho, exatamente porque ele tentou algumas vezes caçar, não conseguiu, você estimulou o comportamento dele, tá bom? De caça, só que na 5ª vez ali que você tá jogando a luz, você joga num brinquedo que ele vai realmente conseguir pegar a presa dele. Então aí você vai estimular o comportamento dele de caçador e você vai dar prazer para ele, porque ele vai conseguir o quê? Pegar a presa dele, ele vai focar na luz, mas quando ele pular, tem um ratinho de brinquedo ali, você mira com laser, aí ele vai, pula e pega o ratinho. Então estimula, porque ele finalmente tentou, tá ansioso e conseguiu pegar a presa dele. É a melhor maneira de você brincar com laser. Tá bom, pessoal? Então, é assim que é bacana. Falou assim, você acha que o catnip funciona no enriquecimento ambiental quando coloca nos brinquedos? É legal, catnip, pessoal, é bacana. Catnip
é bom, mas assim como qualquer outra coisa, excessivamente não vai funcionar, tá bom? Usar só o catnip como enriquecimento ambiental não vai ser isso que vai salvar a vida do gato, mas usar brinquedos com catnip é legal, é bacana, tá bom? Catnip é muito legal, mas também, assim como o laser, não adianta você ficar usando excessivamente, tá bom? Você tem que ter várias coisas, até brinquedo, pessoal. Sabe o brinquedo, sabe que é a melhor coisa de fazer? Você nunca deixar o mesmo brinquedo em casa. Todo dia que você sair, você sai, troca o brinquedo. Você tem um rato, uma bola de papel, um papagaio, tudo que ele gosta de brincar. Chegou em casa, dá o papagaio. Aí você foi trabalhar. Depois você acordou, deu o papagaio. Aí você saiu de casa, foi trabalhar, tudo, voltou. No dia seguinte, você guarda o papagaio, dá a bola de papel e vai revezando o brinquedo dele. Porque senão ele enjoa do papagaio, ele enjoa da bolinha, ele enjoa do brinquedo com catnip. Entendeu? Enjoa, para de surtir efeito. Aquilo vai ficando excessivo e deixa de ser um enriquecimento ambiental. Então, catnip é muito bom, mas usado excessivamente, ele logo perde a eficácia dele. Mas é muito bom, principalmente para gatos que às vezes são mais agressivos, tá? É bacana isso. Eles têm uma estimulação positiva muito boa. Outra coisa, jogar petisco, aqueles brinquedos que você coloca petisco neles, tá bom? Que você tem um brinquedinho, você coloca a comida lá dentro, que ele tem, é difícil ele pegar a comida, porque você está estimulando esse instinto caçador dele, de ter que bater na bolinha, e vai bater na bolinha, a bolinha vai rodando e vai saindo o petisco, né? E ele vai comendo, que ele tem tipo um labirintozinho que ele tem que colocar a mãozinha lá dentro e pegar. Gente, tudo isso é enriquecimento ambiental, e tudo isso é muito importante, tá? A Angélica perguntou assim, como que é feita a reposição de potássio nesse caso? Apenas de forma empírica? Não. Aí, pessoal, para fazer a reposição de potássio tem uma tabela. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa tabela de reposição de potássio para vocês aqui depois no stories, depois que acabar, vocês tirarem um print, ou no feed, tanto faz, que varia de acordo com os níveis séricos de potássio do paciente, tá bom? Se o potássio tá de 1 a 2, é um valor. Se o potássio é de 2 a 4, é outro valor. Rapidinho, só um minutinho, pessoal. Caiu. Então, assim, varia de acordo com a quantidade de max por minuto que você vai fornecer para aquele paciente, varia de acordo com o potássio sérico. Pessoal, é isso, eu vou ter que finalizar agora, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Essa live agora vai para o Instagram, tá bom? Deixa eu atender o telefone aqui rapidinho. Saúde Animal, Dr. Luiz, boa tarde. Luiz. Sim. Sei. Isso aí eu vou... Tem como ser... Só um minutinho. Tchau, pessoal.